Prezados irmãos em Cristo, chegamos ao fim do estudo de rituais de óbito Bakongo. Hoje estamos a fazer as conclusões. Vamos ser o mais breve possível para que possamos conseguir resumir tudo em um só vídeo. A situação que me chama mais atenção é o facto de constatarmos que muitas coisas têm sido feitas porque nós as julgamos como sendo coisas normais. Há coisas, no lugar de a gente dizer que é uma coisa natural, talvez porque nascemos naquele contexto, aí nós dissemos que é normal. Uma coisa normal só pode ser uma coisa boa aos olhos de Deus. Por isto é que a Bíblia é o manual que serve para nós se orientar. Mesmo até aquelas pessoas que não acreditam em Deus, eu os aconselho a terem sabedoria de se guiar e de se orientar na Bíblia. Uma das coisas que nós temos achado normal para alguns e desconhecida por muita gente é a separação ou a segregação do indivíduo para uma das duas descendências que Deus queria unida. É o seguinte: o homem, a dada altura, optou em orientar o homem quanto à sua linhagem ou descendência, quanto ao seu extrato social, quanto à sua herança, quanto à sua ascensão social para uma das duas descendências que tem direito. Mas estas duas descendências que ele tem direito devem estar unidas à luz da palavra de Deus em Gênesis 2:24, que está a dizer o seguinte: deixará o homem os seus pais para se unir à sua mulher e ambos serão uma só carne. Esta unidade em uma só carne ou uma só pessoa que a Bíblia está a recomendar, que Deus está a ordenar, não se resume apenas no ato sexual de unir os dois corpos. Este tem um alcance muito maior. Duas pessoas continuam a ser duas pessoas, mas ligados espiritualmente como uma só pessoa. É um pacto celebrado entre os dois. Os dois juntos suscitam ou devem suscitar um clã ou uma família. Logo, a realidade não é bem assim. A segregação orientou para uma das duas descendências, mas estas duas descendências, para isto, devem estar separadas. Por isto é que o indivíduo vai, no caso do sistema matrilinear, ele vai herdar no clã da mãe e não do pai, e vice-versa. No sistema patrilinear, o indivíduo vai herdar na parte do pai e não da mãe. Isto significa que eles estão separados na orientação do indivíduo.
Quando isto acontece, também os lares que vão surgindo neste sistema matrilinear correm este risco de se estabelecerem consoante este paradigma. Por que eles vão se estabelecer por este paradigma? Porque eles continuam subserviência dos clãs por onde eles vieram. Em outras palavras, eles não deixaram os seus pais para se unir e formarem uma família, uma nova família, um novo clã. Isto chama-se desobediência à palavra de Deus. Isto chama-se anulação da palavra de Deus ou anulação da eficácia da palavra de Deus. Claro que isto tem consequências em nossas vidas. Isto tem consequências em nossas vidas. As consequências nós, maior parte, já vimos nos vídeos anteriores. Quando o homem no sistema matrilinear é obrigado, segundo os preceitos, a atender mais o clã por onde ele deve a herança, por onde ele vai deixar a herança, claro que vai ter problemas de se relacionar dentro do matrimônio. Porque do outro lado haverá pressão. Assim, um homem que é pai e ao mesmo tempo tio tem que se desdobrar para atender o clã e atender a família que não é considerada como tal. Todos os problemas que de aí advêm não vão contribuir para que o matrimônio possa conseguir realizar-se conforme a vontade de Deus. Um pai também é um tio, e um tio também é um pai. Não significa dizer que viver num lar onde a palavra de Deus é cumprida, onde há um esforço de serem uma só carne, vamos deixar de ter relações de amor e de solidariedade com o resto da família. Não, não é bem assim. Significa dizer que a família, a mulher e os filhos passam a ser prioridade. Porque o homem, por sua livre vontade, junta-se à mulher e faz filhos. Logo, há esta prioridade, por isso é que tem que deixar um deixar geográfico, um deixar emocional, um deixar espiritual para criar uma nova família. A família resultante do matrimônio passa a ser uma prioridade. Os negócios com os pais devem cessar, devem ter um outro relacionamento para que o casamento possa produzir de facto uma sociedade segundo a vontade de Deus. E à medida que a palavra de Deus vai fluindo em nossos corações,
há um despertar tal que as pessoas começam a ganhar uma nova consciência, mas não de uma forma proporcional. Porque muitas pessoas aprendem na palavra de Deus como ser dentro do lar, dentro do casamento. Mas tem outras pessoas que se recusam a receber a palavra de Deus, continuam sob a alçada das tradições. Esta outra divisão entre crentes e descrentes também tem efeitos negativos dentro do lar. Porque quando um homem começa a se assumir como pai, marido, no verdadeiro sentido, e deixa de lado os preceitos da tradição, começa a criar problemas para aqueles que ainda continuam sob a alçada da tradição. Continuam a esperar o dever do tio se realizar nos sobrinhos, porquanto ele já não está lá. E o pai daqueles sobrinhos, se não despertou a tempo para assumir o seu papel de pai em relação àqueles indivíduos, há conflitos, há problemas de relacionamento nos lares que vai afetar os lares, o relacionamento entre marido e mulher, cunhados, sobrinhos, filhos, enfim. Este conflito por vezes é calado, mas tem impacto social, tem impacto na nossa fé. O cristão não é obrigado a cumprir ou a seguir as tradições. As tradições não são instituições paralelas à igreja, das quais nós somos obrigados a seguir. As tradições são preceitos humanos transformados em práticas ou rituais que nem sempre vão de encontro com a palavra de Deus. E nós somos alertados a examinar as tradições. Esta é a razão pelo qual nós nos dispomos a estudar os rituais dos óbitos Bakongo, para vermos em que medida algumas são ruins em relação aos matrimônios. E a conclusão é esta que nós estamos aqui a analisar e a refletir. Nós precisamos, enquanto maridos, amar as nossas mulheres conforme as Escrituras, devemos proteger as nossas famílias conforme as Escrituras, devemos prover para as nossas famílias, mas de coração, não com o coração no clã e a cabeça no outro lugar, para que nós possamos mudar a situação dos nossos clãs, da nossa tribo e, de uma forma geral, da nossa sociedade. Porque quando os lares têm problema, a sociedade ressente, a igreja ressente. A Bíblia está a dizer que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras de Satanás. Todas as coisas, todos os preceitos onde a lei de Deus é violada, a mão do Satanás pode não estar muito distante. E quando não está distante, aquele que na prática obedece à voz do Satanás, está a se identificar com ele, pode é possuído pelo Satanás para ele fazer a vontade do inimigo da obra de Deus. Ficamos atentos
vamos preferir a palavra de Deus do que a palavra do homem. Que isto seja para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém.